Olá pessoal, tudo bem? Estou com muita saudade de vocês, estamos retornando das nossas férias diferentes, mas o importante é ter saúde. Estou com muitas saudades e logo nós vamos estar juntos se Deus quiser, tá bom? Pessoal, eu tô gravando mais um videozinho aqui para vocês, para estar tentando facilitar, né, o estudo. Mas logo nós vamos ter nossas lives aí, vai ficar melhor. Eu gostaria que vocês tivessem em mãos a apostila 2, né? E o conteúdo que eu for mandando para vocês. Nós vamos começar a 2. Se ficou alguma coisa da 1, não fiquem preocupados. Depois nós vamos estar retomando tudo que ficou faltando, as lacunas nós vamos preencher. Pessoal, a primeira aula da apostila 2, ela fala sobre a taxonomia e a classificação dos seres vivos. Então, o que é isso? A gente classificar os seres vivos, a gente dá o nome dos seres vivos. Então, quando a gente fala de sistemática, é a classificação desses seres vivos. Então, por exemplo, tem seres vivos que são animais, outros vegetais, outros protistas, outros moneras do reino das bactérias e assim por diante, fungos do reino fungi. Então a gente classifica os seres vivos para a gente poder estudar melhor o que eles têm de semelhança, o que eles têm de diferença. Então a gente sempre começa pelo reino, aí tem o filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então do reino até chegar à espécie, o grau de parentesco vai aumentando, tá? Mas isso agora a gente vê só. Não é o mais importante, isso vocês vão voltar a ver no ensino médio. As regras de nomenclatura, a gente já viu no 6º ano, mas a gente precisa revisar. Então, as regras para o nome científico de uma espécie, por exemplo, Homo sapiens, ela tem que ser universal, ela é em latim, universal, ela é igual no mundo todo. Binomial, tem nome e sobrenome, não tem 3 nomes. Ela se destaca no texto, então ou ela está em negrito, ou ela está escrito diferente, ou ela está inclinada. O primeiro nome é sempre o gênero e é com letra maiúscula, igual homo é o gênero, ele está em letra maiúscula. O segundo nome é o nome da espécie e está em letra minúscula. Então, sapiens é o nome aqui da espécie, está em letra minúscula. Homo sapiens é o nome científico do ser humano, da espécie humana. Além disso, nós vamos estar estudando nessa aula os protozoários, que são bichinhos, não são animais, porque não estão no reino animal, ele está no reino protista, onde estão os protozoários que nos causam doenças, nenhum deles vai nos fazer bem. E neste mesmo reino, o reino protista, também tem os seres muito importantes para nós, que são as algas, né? Só para a gente revisar isso que a gente já viu. Então, os protozoários são organismos microscópicos porque eles são unicelulares, são eucariontes, quer dizer, eles apresentam carioteca, membrana nuclear, tem núcleo, e eles estão no reino protista. Esses protozoários, eles têm formatinhos diferentes, eles podem ser ciliados, quer dizer, eles têm cílios em volta do corpo todo, como está aqui na página 8. Então, eles têm cílios em volta do corpo todo. Para que serve esse cílio? Para ele se movimentar. Então, ele vai andando conforme esses cílios vai se movimentando, tá bom? Ele vai fazendo o seu trajeto. Se ele não for ciliado, ele é flagelado. Ele tem um flagelo, ele tem uma nadadeira, tá bom? Esse flagelado é muito parecido com um espermatozoide. Tem um formatinho de espermatozoide. Ele é parecido na maneira de se locomover, tá bom? Então, a gente vai ver 3 doenças causadas por esses tipos de protozoários. Então, olha, a primeira é a desenteria mebiana. Ela é causada pelo protozoário Entamoeba histolítica. Vamos perceber que todo nome começa com letra maiúscula, o segundo nome letra minúscula, gênero e espécie. Como que se dá essa contaminação? Por ingestão de alimento ou água contaminada com esse protozoário. E a profilaxia, quer dizer, que é o cuidado para a gente evitar a doença. É higiene sanitária, física e alimentar. Então, da onde a gente mora, do nosso corpo e do alimento que a gente está ingerindo. Tá bom? Agora, o que eu diria, assim, uma das mais importantes é a doença de Chagas ou o mal de Chagas.
ela é causada pelo Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi é o protozoário, ele vive dentro de um inseto barbeiro. Então, se o inseto barbeiro estiver contaminado com o protozoário, ele pode transmitir a doença. Aqui na página 9 tem uma imagem do inseto barbeiro, tá? Então, o inseto barbeiro, ele é grandinho, assim, tá? Ele é um hematófago, então significa que ele se alimenta de sangue. Se ele estiver contaminado com o Trypanosoma cruzi, quando ele picar o ser humano, ele pode passar. Então, é como a dengue. Tem o mosquito Aedes aegypti, mas ele só vai transmitir a dengue se ele estiver contaminado com o vírus da dengue. Então, é a mesma coisa o barbeiro. Se ele estiver contaminado com o protozoário Trypanosoma cruzi, ele pode transmitir. Quando ele pica para sugar o sangue, ele faz tanta força que ele defeca. E se a gente coçar no local da picada, a gente pode estar empurrando esse Trypanosoma cruzi, esse protozoário, para dentro da circulação e ele acaba chegando ao coração pelo sangue. Então, e se não coçar, a gente não se contamina? Não, se a gente lavar com água corrente, sem a picada, sem coçar, mas o duro é que geralmente ele vive em casa de pau a pique, que é aquela casa montada com barro, com pedaços de madeira e barro, e quando a pessoa está dormindo, ele vai picar. Então, é difícil a pessoa não coçar, tá? Existe a possibilidade de transmitir na cana-de-açúcar, na garapa. Olha, gente, já teve casos, é difícil, porque hoje tudo a gente tem muita higiene, a vigilância sanitária fica em cima, mas já aconteceu há muitos anos atrás de uma pessoa passar a cana para fazer a garapa, né, o caldo de cana, e passou junto um insetinho desse contaminado e algumas pessoas pegaram mal de chaga sem ser pela picada, e sim pela ingestão. Mas isso é muito difícil. E a última doença é a malária. A malária é uma doença muito parecida com a dengue, só que ela é transmitida por um mosquito diferente, o Plasmodium SP. Quando a gente fala Plasmodium SP, significa que todos os SP era todos os insetos ou todos os animais deste gênero. Então, os Plasmodium SP significa que existe mais de um Plasmodium para malária. Existe mesmo. Então, por exemplo, aqui no primeiro exercício, você vai ver que ele fala que 2 espécies dos Plasmodium, quer dizer, os 2 vão transmitir a malária, um é mais forte que o outro, tá? Tem um que a malária é um pouquinho mais forte, tá bom? A malária é uma doença que a gente pega pela picada da fêmea, é a fêmea que pica para sugar sangue para alimentar os ovos. Esse inseto chama-se, o mosquito chama Anopheles, então na dengue é o Aedes aegypti, na malária é o Anopheles. Então ele está contaminado com esse protozoário da malária, tá? Eu queria que vocês dessem uma olhada nesse exercício. Então, vocês veem, por exemplo, aqui que o pico de febre, isso aqui é a febre, olha, o pico de febre, tanto o Plasmodium vivax quanto o Plasmodium falciform, eles destroem as hemácias. Quando essa hemácia está destruída, essa febre aumenta. Quando a hemácia está sendo atacada ainda, mas não está destruída, a gente está tendo febre, mas ela não aumenta, se mantém constante. Quando isso diminui, ela retorna e assim por diante. Então, quando a hemácia está destruída, a febre aumenta. Então, é uma doença muito forte e também é muito perigosa, tá bom? Eu queria que vocês dessem uma olhadinha, tentassem fazer as atividades. Vejam que aqui ele mostra os flagelado aqui, né, o protozoário. Aqui nós estamos vendo o mal de Chagas perto das hemácias, das nossas células do sangue, tá? Então, eu queria que vocês tentassem fazer as atividades. Se ficar dúvidas, manda lá no fórum. Logo nós vamos ter as nossas lives também. E espero que vocês estudem. Eu estou fazendo de tudo aqui para
gravar vídeos para vocês conseguirem aprender. Eu estou com muitas saudades mesmo. Fiquem com Deus, gente. Até!